Bom dia, amigos. Cá estamos nós mais uma vez, né? Iremos fazer análise do. Ajeitadinha, dá um tapinha no cabelo aqui e tal. Iremos fazer análise aqui do dólar, tendo como premissa a questão de quê? A questão do estudo anterior que fizemos do dólar, em que falamos a questão da identificação de um trabalho em canal e até então um rompimento do canal. Abordamos também toda essa análise aqui macro, ou seja, olhamos a floresta, né? Toda a floresta do dólar, esse amplo caixote em que o preço vem trabalhando de uma maneira lateral, como houvera dito no trabalho anterior, usando também a questão da análise gráfica junto ao volume profile, notamos aqui o quê? Que o preço está trabalhando com esse estrutural, né? É de salientar o quê? Iremos salientar novamente, utilizando o volume profile, importante o quê? Do último topo até então a esse último fundo, né? Para identificarmos o quê? A POC do movimento, que é a POC Point of Control, uma zona onde houve a maior quantidade de negociações, uma zona que serve como zona de ancoragem por parte de defesa de quem está montando a posição, ou até então mesmo por parte da ponta contrária em agredir aquela região para que venha perder e que venha desenvolver-se um movimento contrário a ela, né? Então, identificamos uma POCzinha aqui, é de salientar o quê? Usando algo até então de forma leiga, que é o quê? Que é buscar uma zona, diria que até mesmo de convergência de preço, né? Uma zona importante, é o quê? É a questão da metade do movimento, os 50% do movimento. Então, se eu pegar desse topo a esse fundo aqui, a amplitude do caixote, note que o quê? Que foi onde o preço ancorou esse final de semana. E note também que ele está na região do quê? Está na região da POC, deste movimento até então. Até então, identificamos, né? Olhamos a floresta, mas diria que eu, né, como sou, não sei vocês, mas eu sou day trade, minhas operações são no intraday, operações um pouco longas ou até mesmo um pouco curtas, depende do sentimento e da maneira que o preço do ativo esteja desenrolando, porque não adianta nada ficarmos engessados, eu só faço operação para pegar 15 pontos no dólar. Cara, você mapeia a zona, você mapeia a área, você sabe seu ponto de entrada e sabe onde está seu stop. Agora, onde você irá sair, não cabe a você decidir. Você tem que reagir ao mercado. Se ficar engessado, você vai deixar de ganhar muito dinheiro. Né? Por quê? Porque você vai achar que o mercado tem que fazer aquilo que você quer. E o mercado não vai fazer aquilo que você quer. O mercado ele vai seguir seu fluxo normal, natural. Você que sim tem que se adaptar e o quê? E reagir à maneira em que o ativo está se comportando naquele dia. Se eu entro em uma operação e almejo um alvo de 15 pontos, mas no meio do caminho entra na ponta contrária uma defesa, digamos que por parte dos vendedores, se eu atuei na compra, dos vendedores, em que esteja absorvendo aquela região, para que eu vou ficar no trader? Vou deixar voltar? Isso é orgulho, não vou dizer ignorância, mas é orgulho. Mas cada um tem o seu operacional e cada um tem o seu plano de trader, né? Não cabe a mim estar julgando ninguém. Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Então identificamos a POC de todo este movimento. Foi dito e foi traçado até então no gráfico a questão do que? Cadê o canalzinho? Não, paralelo aqui. Foi traçado, análise técnica, o que? O canal até um pouco íngreme, né? Ó, nota como o preço respeitou o canal, entendeu? Houve o rompimento do canal, até então fora dito que, porventura, com o rompimento do canal, seria interessante um pullback, né? Para que o preço viesse a correr novamente. Viesse não, mas o preço veio e correu sem o pullback após o rompimento. Por quê? Porque se formos notar aqui, irei colocar o volume profile do início do movimento, né, até o topo aqui. Note que a POC está tracionada um pouco mais abaixo nessa região. Já venho aqui e já olho a POC total na região dos 5,365 até então desse fundo, e essa POC aqui na região dos 5,255, né? E agora, se eu quiser olhar de uma maneira segmentada, lembrando que, esqueci de avisar no início do vídeo,
esse método, essa técnica, não é um setup, é uma maneira de enxergar o mercado, esse contexto é extraído das obras que eu venho estudando de Trade Dale, John Kepler, Jim Dalton e Steve Meyer, né? E também tem a questão de Wyckoff, só que eu não uso aquela nomenclatura de Wyckoff, para mim eu acho assim, um pouco confusa. Eu me atento a entender o que está acontecendo. Agora, aquela ideia de Selig Clímax, não sei o que, não, não. Para mim, eu quero entender, né? Eu aportugueso aquilo ali, né? Eu busco entender o movimento e não aprender os nomes, que até então, para mim, para mim, é irrelevante, né? Para mim, a questão do Wyckoff, eu me atento o quê? As três leis que ele usa, a questão da lei da oferta e demanda, esforço, resultado e causa e efeito. Para mim, o que vale é isso. Né? Lei da oferta e demanda, como já está sendo explanado aqui, essas regiões de liquidez, né? Que são regiões em que são regiões de oferta e demanda. Vácuo de liquidez são regiões em que há rejeição, há o desinteresse, ou seja, são regiões em que a oferta e demanda não há interesse, né? A questão da causa e efeito relacionada ao Wyckoff, eu me atento e eu aplico mais nas questões das acumulações, principalmente acumulação, como todos quem já estudou Wyckoff sabe, a acumulação acontece num fundo, né, numa região de suporte, e a distribuição acontece na região de um topo. Me atento a isso, junto ao volume profile, para ver quanto de tempo foi trabalhado ali o preço. Como foi trabalhado? Com muita agressividade ou com rejeição? E a partir daí, eu projeto, caso o preço venha a perder aquela região no sentido oposto, eu projeto de acordo com isso, né? Porque uma grande causa irá gerar um grande efeito também. Voltando aqui ao vídeo, posso pegar aqui e colocar, observar essa lateralização aqui, até o canal. Aí aqui já podemos ver o que? Aqui eu vou colocar, pessoal, colocar também o volume delta. Volume delta para mim é interessante porque através dele eu utilizo também, eu faço minha análise, eu uso no meu operacional, eu uso análise gráfica, tem um gráfico, eu uso a questão do volume profile, uso essa ferramenta de FIBO aí, né, que é 50%, que é para mim é o que interessa, eu faço a junção disso junto ao volume profile e dentro do contexto. E eu uso também o fluxo. Mas fluxo, para mim, eu não uso o fluxo da maneira que as pessoas usam, a maioria das pessoas usam, que é aquela história que bateu, tomou, mordeu, chupou, beijou, não sei. Não, não. Eu uso tela cega, que fique claro, e mapeio as possíveis regiões, né? Que são essas regiões de pico de volume, essas regiões de grande liquidez. E quando o ativo chega naquela região, aí sim, aí é que eu vou olhar para o fluxo, né? Eu olho para o fluxo para quê? Olho para o fluxo para saber se ali de fato naquela região está tendo uma absorção por parte da ponta contrária, né? Em que fazendo com que o preço, contendo o preço para que o preço não busque níveis superiores, estou falando no sentido hipotético de um movimento ascendente, né? Se naquela região, através do fluxo, de fato não está havendo uma absorção, mas também tampouco não está havendo agressividade por parte dos compradores, ou seja, é uma zona de rejeição. Então, se é uma zona de rejeição, eu espero o gatilho olhando as regiões de volume, as regiões de maior liquidez, para que eu fique mais ancorado e que meu risco retorno torne-se o quê? Torna-se uma mais-valia para mim, no longo prazo, que seria o quê? É o que aconteceu nesse dia aqui. A configuração do canal, do rompimento do canal. Lembrando que, vamos deixar claro, dólar, não é bom operar apenas olhando o gráfico, porque dólar há os drivers que o movem, que são muito importantes. No dólar, que é movimento ativo, não tenho competência e nem tão pouco sei a fundo sobre isso, mas, na minha opinião, dólar, quem movimenta o ativo, quem movimenta o preço do dólar é o fundamento. Quais fundamentos? No dólar, você tem que estar atento à questão cambial, à questão das commodities, né? Você tem que olhar a questão do panorama global, da inter-relação, da correlação e relação que há entre os mercados, para que você venha operá-lo, né? E isso no contexto macro. No contexto micro e de gráfico, você tem que estar atento à formação da PETAX, você tem que estar atento à questão das regiões do ajuste anterior.
Entendeu? Tem que estar atento à fala de policymakers, né? Tem que estar atento são vários detalhes. Por isso que o dólar é tão técnico e tão difícil de operar. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem operar o dólar olhando até o gráfico, dá certo, dá, sim, dá muito certo. Porém, dá muito errado também. E o dólar, os stops são salgados, né? Então vamos voltar aqui. Se formos esmiuçar, olha aqui o movimento dessa lateralização aqui, notamos que o preço veio, né? Fez aquele comportamento habitual, né? E corriqueiro, que é as ondas, né? Preço trabalhando sempre em ondas. E note que o quê? Que aqui próximo ao rompimento do canal, né? O preço abre aqui, vai buscar uma região superior. Desculpa, o preço abre aqui embaixo, vem buscar a mínima do dia da semana anterior, vai buscar, rompe a máxima da semana anterior, vem e fecha abaixo da POC. Isso aí já é uma sinalização referente a isso. Quando o preço fecha abaixo ou acima da POC, é de se esperar o quê? Se o preço fecha abaixo da POC, né, uma região importante, é de se esperar o quê? É de se esperar o comportamento que seja o seguinte, né? É um joguinho. É você esperar que a ponta contrária, né, jogue o preço no sentido APOC, e aí então você, quando o preço rompe a POC e volta, se ali houver defesa por parte da ponta contrária, você vai olhando o sentimento do mercado, e se de fato houver uma defesa, uma absorção por parte da ponta contrária, você nota que o quê? Que aquilo ali na verdade foi o quê? Foi uma passividade por parte dos vendedores. Os vendedores, né, passivamente deixaram com que o preço do ativo chegasse às regiões superiores, né, para saber o teste, para sentir o que de fato os compradores estão tentando, e a partir daí eles vêm e defendem, né? Defendem, nota, ó, o preço foi, a POC vem e distancia-se muito da POC, né? Essa semana aí foi uma semana em que caiu bem o dólar. Aí note que o quê? Note que o preço veio, né? Rompe o canal, aí foi até então onde eu houvera falado que se porventura viesse um repiquezinho para continuar caindo, para vir buscar a região da POC, seria interessante. Porém, note que o quê? Note que, agora aqui já podemos tracionar aqui, note, preço no semanal abre aqui, timidamente, né? Aqui já notamos o que? Uma mudança de sentimento do mercado através do volume delta. Já notamos o que? A presença de um fluxo vendedor nessa região. Por quê? Porque aqui é interessante frisar o quê? Que aqui temos aqui uma região de POC e fundo da lateralização, né? E foi o que aconteceu. O mercado veio, ó, topou lá na região de 50%, na metade do movimento desse range, que coincide com a POC, né? Uma POC com a floresta, e o preço teve um ligeiro recuo. O que é de se esperar, então, agora? Agora, agora é de se esperar, né? Não é que vai acontecer, mas é de se esperar. Claro, dependendo, igual eu falei, dos drivers que movem, dos fundamentos que movem o preço, é de se esperar o quê? Um respiro, né? Um respiro por parte dos compradores, sempre buscando as regiões de pico de volume. Aqui é a região de pico de volume, ó, onde é um trabalho acima da POC, para que então, se o sentimento do mercado realmente, de fato, for vendedor, irá validar numa grande agressividade por parte dos vendedores para buscar a POC total ou essa parcial. Farei melhor. Farei a junção de ambas. Irei pegar, irei tracionar até esse topinho. Pronto. Aqui. A POC está aqui na região do 5288. Lembrando que não é um número fixo, é uma área. Não é que vai bater aí. E outra coisa, é de se frisar o quê? Que isso não é um setup. Isso é análise de contexto. Não é um setup. Ah, o preço voltou a POC, bateu, eu compro. Não. Você tem que saber como é que o preço chega. Como é que o preço chegou à região?
E aí? Chegou com uma grande agressividade vendedora, chegou com passividade compradora, e a partir do momento que o preço chega ali, como é que ele irá trabalhar? Será que haverá uma reacumulação por parte dos compradores para tentar alçar o preço a patamares superiores? Ou ao chegar aqui na região da POC, né, irá haver uma grande agressividade por parte dos vendedores e irá haver uma falta de interesse por parte dos compradores em defender nessa região. Lembrando que o quê? Que o dólar é ciclo, né? O dólar não é um mercado que se comporta normalmente. Há pessoas que operam gráficos, são muito lucrativas, há sim muitas pessoas, porém, eu acredito que no dólar, por ser muito técnico, é importante estar atento a tudo aquilo que eu falei, né? Questão dos emergentes, questão do DXY, questão macro, notícias, variantes, questão de guerras, catástrofes naturais, né? Que isso mexe e bagunça até mesmo um pouco o ativo. Tá de olho também em algo importante que vocês falaram, que são os juros, que são os DIs também, que há uma correlação positiva com os DIs e há uma relação inversa com as commodities. É só o básico assim para passar aqui. No mais, pessoal, o que esperar do dólar? O dólar, graficamente falando, como o preço chegou numa região até então de um suporte, tendo como parâmetro mais macro essa questão da mensuração de um topo ao fundo desse caixote, chegou na região de 50%, que coincide com a região de pico de volume, né? Região superior do pico de volume, e chegou próximo de uma chegou próximo da POC, né? Próximo que eu digo é o preço está 2,18% de variação, 115 pontos da POC. É de se frisar que o quê? Há, diria que uma intensidade maior, uma contundência maior por parte dos compradores em defender essa região, e até então há o efeito contrário por parte dos vendedores nessa região. Até então, o trabalho aqui, diria eu que o mercado pode, não é que vá, não é uma previsão, mas olhando o gráfico e olhando o comportamento, apenas gráfico, né? Diria que o mercado pode se vir a lateralizar para que posteriormente venha tomar uma definição. Lembrando que está traçado aí os dois prováveis, possíveis, acredito eu, né? Isso é uma análise, né? Pessoal, um estudo pessoal, que não se caracteriza como call de compra ou venda, é apenas para fins educacionais. No mais, agradeço a todos aí que vão assistir ao vídeo e até breve. Valeu, pessoal.